E aí, família, vamos lá? Tá na hora da notícia séria. Olha só, pra mim eu acho sério, tá? Por isso que eu trouxe pra vocês. O número de crianças menores de 5 anos apátridas no Japão aumentou 3,5 vezes. O que significa a palavra apátrida? Tá? Eu também não sabia. Aí eu fui atrás, tá? E deixei separado aqui para fazer a explicação para vocês. Um apátrida é um indivíduo que não é titular de qualquer nacionalidade. Então ele não tem registro em lugar nenhum, ele não tem nacionalidade nenhuma. Ou seja, uma pessoa que não é considerada nacional por qualquer estado. Tá? Então, no caso, assim, se você quiser dar uma conferida na palavra apátrida, dá uma olhada no Google. Tanto que essa explicação aqui foi tirada do tio Google. Tá? Vamos lá. O número de crianças apátridas no Japão com menos de 5 anos de idade aumentou aproximadamente 3,5 vezes nos últimos 3 anos, até o final de 2019. Um total de 213 crianças menores de 5 anos sem qualquer forma de cidadania residiam no Japão no final de 2019, aumentando para 217 no final de junho de 2020, de acordo com as estatísticas do Ministério da Justiça. Por que eu acho isso importante? Pensa, primeiro, se a gente tiver empatia, né, se a gente pensar na questão da empatia, o que o outro vai passar é complicado. Por quê? Se algum dia o Japão deportar esse povo, essas crianças, eles não têm para onde ir, para começar, porque eles não têm registro no país de origem. No caso assim, seria o país de origem dos pais, eles não têm registro. Se eles ficarem no Japão, no caso sem registro, eles não vão ter direito algum a nada. Além que até para procurar emprego sem registro fica complicado. E aí, o que fazer com essas crianças? Então, por isso que eu falo, é complicado. Além que as crianças são o futuro do mundo. Tá? Então, o que vai ser daqui para frente vai depender das crianças. A forma que os adultos educarem as crianças. Por isso que é muito importante esse tipo de coisa. Por isso que eu trouxe esse tipo de matéria. Eu sei que é um tipo de matéria que não dá ibope no canal, e vai ter muitas poucas visualizações. E o canal já tem poucas, essa vai ter menos, você pode ter certeza disso. Mas, continuando. Muitos deles ficaram apátridas porque trabalhadores estrangeiros e estudantes que moravam no Japão não concluíram os procedimentos necessários para obter a cidadania de seus filhos. Os pais estrangeiros devem registrar o nascimento de seus filhos em sua embaixada ou consulado no Japão para que seus filhos também obtenham a cidadania dessa nação. Mas alguns estrangeiros que ultrapassaram o prazo de validade de seus vistos se abstêm de registrar os nascimentos por meio de serem descobertos, e algumas nações não concedem cidadania à criança nascida fora do casamento. De acordo com organizações que dão suporte a essas famílias, muitas crianças que não têm cidadania foram colocadas nessa situação porque não há certeza de que seu pai, de quem é seu pai, ou porque o pai japonês não reconheceu a paternidade. Olha aí. O Ministério da Justiça mantém estatísticas sobre o status de residência de todos os estrangeiros. Sim, basicamente era para ter, mas você vê que foge muito do controle do Ministério, porque tem muitos ilegais no Japão. Entre 2012 e 2016, havia entre 20 a 70 crianças apátridas, menos de 5 anos, vivendo no Japão a cada ano. Mas o número aumentou para 128 em 2017 e ultrapassou 200 no ano seguinte. O número total de estrangeiros apátridas no Japão oscilou entre 600 e 700 desde 2012 e atingiu 696 em 2019. Mas com o aumento acentuado de crianças menores de 1 ano apátridas, as crianças menores de 5 anos representam cerca de 30% de todos os estrangeiros apátridas após 2018. O aumento no número de crianças apátridas vem na sequência de um rápido aumento no número total de residentes estrangeiros no Japão. Há 5 anos, desde 2015,
o número de residentes estrangeiros bate um recorde a cada ano. Os trainees técnicos aumentaram significativamente, atingindo cerca de 410 mil no final de 2019, um aumento de aproximadamente 2,5 vezes em relação aos 5 anos anteriores. O número de estudantes estrangeiros era de 340 mil, ou mais em 2019, um aumento de cerca de 1,6 vezes. Então você vê que o Japão dá oportunidades para as pessoas virem estudar também, e com isso, estudando no Japão, elas conseguem trabalhar no Japão, tá? Porque tem casos de pessoas que mudam o visto, porque consegue achar um empregador, o empregador acolhe aquela pessoa, dá a carta de registro, ele leva na imigração e ele muda o status do visto e consegue trabalhar, mesmo sem ter descendência nenhuma de japonês, mesmo sem ter casado com japonês ou com descendentes de japonês. Por isso que eu falo que é válido sim as pessoas lutarem pelos seus sonhos para vir trabalhar no Japão. Existem essas condições, mas muitas pessoas ignoram essa condição, né? Esse aviso, mas continuando. O número de estrangeiros reconhecidos como apátridas pelo sistema de gestão de residências é apenas a ponta do iceberg, diz Mizui Tsukida, professora emérita de bem-estar social da Showa Woman University. Embora algumas pessoas possam pensar que a situação não pode ser resolvida se os pais ultrapassarem o prazo do visto, os filhos não são responsáveis por sua situação. Deve ser feitos esforços para lhes darem a cidadania com um direito disponível a todas as pessoas para que as crianças possam ser criadas em um ambiente estável. Meiko Ishikawa, diretora-geral do International Social Service Japan, uma organização de bem-estar social que trabalha com crianças apátridas, destacou que a diversidade de estrangeiros que agora vivem no Japão significa que mais pessoas são do sul da Ásia. Algumas nações daquela região não aprovam a concessão de cidadania a crianças nascidas fora do casamento, disse Ishikawa. Então olha só o problema que dá. Muitos dos problemas do que é culpa dos pais. Não tem outra palavra. Também houve casos de indivíduos que atingiram a idade adulta sem perceber que eram apátridas. Aqueles que estão nesse local enfrentaram obstáculos ainda maiores para obter a cidadania. Uma mulher de 31 anos que mora na região de Tokai só percebeu que não tinha cidadania aos 20 anos. Rapaz, tem que ser, desculpa falar, mas para chegar até os 20 anos, para descobrir que não tem registro, tem que ser meio alienado. Desculpa falar, mas sabe como é que é, né? Enquanto seu pai era japonês, sua mãe era filipina, ela nasceu e fora criada no Japão, então nunca duvidou que fosse uma cidadã japonesa. Mas seus pais nunca se casaram oficialmente, em parte devido ao temor de que a mãe não pudesse... Em parte devido ao temor que a mãe pudesse ser deportada por ter entrado no Japão ilegalmente. Os pais também não registraram o nascimento da mulher no escritório do governo local, no caso da criança na época, hoje com 20 anos. Então já dá para vocês terem ideia que a culpa desse aí que é dos pais, não tem outra coisa. Como o pai não conseguiu reconhecer a paternidade, a mãe da mulher morreu quando ela tinha 14 anos. Embora a mulher não tivesse registro de residência, seu pai consultou funcionários do governo local para permitir que sua filha frequentasse escolas públicas até o ensino médio. Embora a mulher pudesse ter obtido o status de residência com base no testemunho de seu pai, ela decidiu obter a cidadania filipina, mas o consulado pediu que ela fornecesse documentos que comprovassem que sua mãe era filipina. No entanto, a mulher não conhecia nenhum parente de sua mãe nas Filipinas, e seu pai também morreu há 6 anos. Agora lascou tudo de vez, né? A mulher começou a namorar um japonês e engravidou. No entanto, ela não só conseguiu obter os documentos para um casamento
legal internacional, como a família do homem também se opôs ao casamento e por isso ela o deixou. Mas isso deixou a sua filha também sem cidadania. Olha a bola de neve. A mulher agora busca obter a cidadania japonesa por meio de apoio de uma organização do setor privado e de advogados. Ela disse que muitas pessoas provavelmente desistem de obter a cidadania antes de poder entrar em contato com aqueles que conhecem esses procedimentos. Hajime Akiyama, professor assistente de Direito Internacional da Universidade de Tsukuba, disse que outro problema que complica a questão da cidadania é o manuseio negligente dos cartões de residência para estrangeiros, o famoso Zarukado. Antigamente era o Gaidin Toroko, hoje chama Zarukado. Em muitos casos, uma criança que tem cidadania de sua mãe listada como uma cidadã em seu cartão de residência, embora o nascimento da criança não tenha sido devidamente relatado. O Ministério da Justiça só deve incluir a cidadania depois de confirmar com o país da questão que a criança foi registrada como cidadão desse país, disse Akiyama. Alguns especialistas apontam a decisão da Suprema Corte de 1995 como um vislumbre de esperança para crianças apátridas que buscam obter a cidadania japonesa. Uma seção sob o artigo 2 da Lei de Nacionalidade afirma que uma criança pode obter a cidadania japonesa se nascer no Japão e se os pais forem desconhecidos ou não tiverem uma nacionalidade. Olha que bacana. Então você vê que essa parte do artigo já abre um precedente para as crianças que não são registradas, no caso assim, aqui no Japão, conseguirem a cidadania japonesa. A decisão da Suprema Corte declarou a disposição que tinha como objetivo permitir a obtenção da cidadania japonesa para evitar, tanto quanto possível, residentes apátridas. Também julgou pela primeira vez que uma das condições para obter a cidadania japonesa é que ambos os pais sejam desconhecidos. Aí lascou, hein? Mai Kaneko, associada jurídica sênior do escritório de Tóquio do Alto Comissariado da ONU, rapaz, palavrinha, para refugiados, disse que a disposição legal não era amplamente conhecida por funcionários da agência administrativa ou advogados. É falta de estudo. Isso aí é puramente falta de estudo. A lei da nacionalidade do Japão está bastante avançada para a Ásia, disse Kaneko. A situação poderia melhorar se essa disposição fosse entendida de forma mais ampla e usada. Então você vê o que é a falta de informação, a falta de divulgar informação. É a mesma coisa que eu falo aqui, aqui no canal, em relação às pessoas que não são descendentes, que querem trabalhar no Japão, mas não acham informação. E eu disponibilizei aqui no canal esse tipo de informação, né, que tem como as pessoas que não são descendentes virem trabalhar no Japão. Mas você vê que a falta, primeiro é a falta de interesse das pessoas de procurarem. Elas preferem entrar num grupo do Facebook, por exemplo, e perguntar: tem como eu ir para o Japão trabalhar? Muita gente vai falar não. Aí nisso a pessoa desiste de procurar informação. E você vê que tem canais que divulgam esse tipo de informação. O meu é um deles, né, que faz divulgação desse tipo de informação. Se existem outros canais que divulgaram a mesma informação que eu, não sei. Tá? Tanto que eu fiz 2 lives com as páginas diretamente oficiais do governo japonês para provar por A mais B que essa informação é válida e tem muitas pessoas que podem vir trabalhar no Japão sim, sem ter a descendência. Tá? Quem quiser dar uma conferida, no caso, só entrar na guia lives. Tá? Mas de qualquer maneira, você vê que até no caso dos apátridas, tem a informação, no caso, para eles poderem ser registrados. Só que existem várias lacunas, claro. Se o pai e a mãe não for desconhecido, e aí? Né? Então nesse meio tempo fica meio complicado. Fica mais fácil para as crianças que estão em abrigos, né? Estão nas casas de adoções, serem, no caso assim,
obterem a cidadania japonesa. Mas de qualquer maneira você vê que é um problema aqui no Japão. E esse problema vai refletir no futuro. Tá? Que por isso que eu sempre falei, né, que crianças são o futuro do mundo. Se não guiarem de forma consciente, farão cacas no futuro. E você vê que o presente, a culpa é de quem? Dos pais, infelizmente. Então, por isso que você que é pai, né, eu futuramente, quem sabe, eu serei pai também, temos que ter consciência em relação às crianças. Tá? Precisamos ter esse tipo de consciência, porque senão, futuramente, você vê o que acontece. Não falo só no caso dos apátridas, não, no caso no futuro em si. Tá? Porque você vê que o mundo está caminhando da forma que está. Você vê o caos que está. Dependendo, você não pode falar isso aqui para a criança, que a criança já fala que é bullying. Estão gerando adultos frágeis, desculpa falar. Por que eu falo isso? Eu vejo muitas pessoas, entre aspas, né? Eu acho legal, brigando pelo não racismo, questão de asiáticos. Mas eu, quando era criança, eu cresci no meio de gaidins. Gaidins que eu falo assim, sem descendentes de japonês ou japonês. Né? Até meus 15 anos. Cresci no meio, assim, né, da brasileirada, como é que se diz. O que eu escutei de pinto pequeno e outras palavras, não foi, como é que fala assim, não foi brincadeira. Mas se eu falar que isso me afeta, não me afeta, pô. É questão da pessoa dar ibope para esse tipo de coisa ou não. Tá? Meu ponto de vista. Para mim não me afetou em nada. Tá? Tanto que eu tô aqui hoje, meu psicológico tá bom em relação a isso. Né? Então a vida que se segue. Mas de qualquer maneira, tem que se ter cuidado e você vê que muito da culpa desses apátridas são dos próprios pais. Tá? Mas é isso aí, família. Para você que assistiu o vídeo até aqui, tá? Arigatou gozaimasu. Porque é um vídeo comprido pro padrão do canal. Infelizmente, ficou comprido. Mas é isso aí, família. Um abraço, até o próximo vídeo. Até mais.